Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o emulador de Wii para Android, rodando aqui no meu processador Exynos com 8 GB de RAM. Eu tenho um Galaxy Note 10. O emulador Dolphin possui 4 builds famosos na internet. O build oficial que está na Play Store, então basta buscar por Dolphin na Play Store e instalar. Que é esse aplicativo aqui, que está como Dolphin Emulator. Tem a versão MMJ, que é uma versão customizada, está nesse GitHub do usuário Wei Huoya. Basta você acessar o repositório dele e vir aqui na última versão aqui, essa versão 5.094, e vir aqui na pasta settings e baixar o APK. Eu vou colocar o link na descrição tanto para o repositório quanto para o APK direto para facilitar. A versão MMJR também está no GitHub, só que desse usuário Bankai Master 999. Para baixar a última versão, basta vir aqui na pasta 7, baixar aqui o MMJR. O último build é o Ishiruka, que não achei muita informação dele na internet, eu só achei um link no Mediafire. Eu não achei que tem um repositório oficial. Só achei esse link aqui para o APK que eu vou deixar também na descrição caso vocês queiram testar. Então a partir desses 4 builds eu vou ver qual build, qual configuração vai se adaptar melhor ao meu celular e aos jogos de Wii que eu tenho aqui para rodar. Vou iniciar primeiro o emulador oficial e mostrar as configurações padrões dos 4 emuladores. Ou seja, a configuração que foi igual nos 4, né? Primeiro ele tem um botão de mais, onde você adiciona esses jogos que estão aparecendo aqui, são ROMs que eu coloquei na minha pasta Widroid do meu celular. Então, no teu emulador, se você acabou de instalar, vai estar vazio e você vai vir aqui no mais, vai aparecer essa lista de pastas, aí você vai na pasta que tem suas ROMs. Então, vou aqui na pasta Widroid, que é uma pasta que eu tenho todas as minhas ROMs e vou colocar use essa pasta. E vou permitir. Ele vai atualizar e carregar os jogos de Wii. Há 2 pontos de acesso para configuração. Um desses pontos é essa engrenagem em cima, que é uma configuração global. É a configuração que vai atender todos os jogos novos que forem adicionados. E também você pode configurar jogo a jogo. Por exemplo, eu vou aqui no Mario Galaxy, acessar Edit Game Settings, vai aparecer as configurações, só que essas configurações só vão ser aplicadas a esse jogo. Que é um recurso muito necessário, porque volta e meia você precisa fazer uma configuração que atende muito bem um jogo, mas não atende ao outro. As configurações mais globais vamos fazer aqui na engrenagem. No primeiro item de config, eu mantive a configuração padrão aqui. Habilitei o Dual Core, que já veio por padrão, e habilitei o Save State, que é uma forma mais prática de salvar jogos, né? Apesar desse aviso falando que versões futuras podem não suportar. Mas como eu tô mais na fase de teste aqui do emulador, eu habilitei essa opção. As configurações desmarcadas não impactam muito a performance, são mais configurações gerais da aplicação. A interface eu deixei o padrão e o Screen Orientation automático, quer dizer, ele vai automaticamente, se eu virar o celular, ele vai ficar em landscape, se eu deixar ele em pé, ele vai ficar na posição portrait, retrato, né? Áudio, o que mudou da configuração padrão foi eu ter marcado o check de Audio Stretching, que diminui aquele áudio meio lento quando os FPS baixam, né? Você sente que ele está mais lento, mas dá uma diminuída nesse travamento do áudio, que dá mais qualidade no jogo. Aqui eu não mexi em nada nessa configuração padrão do aplicativo. Vou no Wii. Mantive configuração padrão aqui. A única diferença eu acho que estava em japonês e eu trouxe para inglês. Só mudei isso aqui. As configurações advanced ou avançadas eu recomendo que sejam feitas jogo a jogo, né? Porque aqui você vai poder diminuir ou aumentar o clock speed do processador. Então, para alguns jogos que usam
perto dos 100%. Se você baixar muito essa porcentagem, o jogo não vai fluir muito bem. Essa configuração eu recomendo que seja feito jogo a jogo, né? Você tem que marcar essa caixinha para valer. Para valer essa configuração aqui, você tem que marcar essa caixinha. Se você não marcar, não vai estar valendo nada que você coloque aqui. E esse também é caso a caso. Em alguns jogos vai melhorar bastante a performance, em outros vai causar problemas, né, no jogo. Configuração geral e padrão eu usei nos outros builds também. Apenas a interface é diferente, mas as configurações são as mesmas, né? Então aqui é o MMJ, aqui é o MMGR, eles vão ter esses 3 pontinhos e settings, e aqui a mesma configuração. Só a organização das configurações que é diferente em cada versão, né? Então vou voltar para o oficial. Aqui que eu achei diferenças maiores, né? Que é nas configurações de gráficos. O padrão veio o OpenGL, mas eu estou usando aqui como padrão para mim a Vulkan. Já nas outras versões, o Vulkan é muito ruinzinho. Eu perco desempenho no Vulkan, então eu utilizo o OpenGL nas outras versões para testar. Aqui o MMGR também, OpenGL. Então voltando aqui para a configuração gráfica, eu boto para mostrar o FPS, para acompanhar o desempenho, e deixo essa opção padrão aqui de Shader Compilation Over Shaders. E o resto das configurações eu deixo padrão, inclusive os melhoramentos, né? Caso você tenha um processador melhor, você pode aumentar a resolução, pode aplicar anti-aliasing. No desempenho que eu tive aqui, eu consigo rodar os jogos de forma jogável, mas se eu aumentar a resolução ou colocar algum filtro, já prejudica a minha jogabilidade. Então eu deixo padrão. E os hacks também eu deixo padrão. E a última configuração que precisa ser feita é o controle, né? Aqui eu estou usando o GameSir X2, que é aquele controle do emulador do Nintendo Switch. Ele funciona muito bem aqui. Eu não recomendo configurar no geral os controles. Eu já tenho uma configuração aqui, padrão, mas o ideal é que em cada jogo você faça uma configuração do controle, né? Porque existem duas extensões, né, que você pode usar, Nunchuck e a Classic. Por exemplo, o Super Mario Galaxy e Zelda, eles necessitam que o seu controle esteja com a extensão Nunchuck. E outros jogos como Dragon Ball Tenkaichi, Mario Kart, que eu tenho aqui, eles aceitam a extensão Classic, que é a mais fácil de configurar. Eu vou mostrar a diferença entre cada uma dessas extensões. Eu vou mostrar agora como que estão os jogos aqui no meu celular com o processador Exynos, no Dolph, tanto na versão oficial quanto nos outros builds que eu mostrei, né? Não vou mostrar todos os jogos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Vou fazer um teste aqui com os jogos que rodam diferentes, né? O Zelda ele roda a 30 FPS, o Super Mario Galaxy a 60 e ver como que o emulador se adapta, né? E eu vou mostrar também o Dragon Ball, que é um jogo que aceita a extensão Classic que eu mencionei do controle, né? Já os outros dois jogos, o Super Mario Galaxy e o Zelda, eles necessitam da extensão Nunchuck, né? Bom, vou mostrar as configurações que eu estou usando aqui no Zelda. São as configurações que eu achei que rodaram melhor aqui no emulador. Vou em Graphics Settings, deixei o vídeo backend para OpenGL, a opção Upshades para compilação, todos os melhoramentos desmarcados, só deixei isso que não altera muito o jogo. Hacks deixei praticamente tudo marcado também. Só GPU Texture Decoding que eu não marquei. Na configuração avançada, que eu falei que é jogo a jogo, eu diminui o Clock Speed para 75% e deixei esse padrão On Windows Keeping aqui na opção Sincronized GPU Thread. Então eu vou voltar, basicamente são essas, o resto é a configuração padrão, né? E também os controles que eu configurei aqui o meu Nunchuck, né? Declarei a extensão Nunchuck e utilizei meu GameSir X2 para configurar os botões. Claro que você pode usar qualquer
gamepad e relacionar os botões do seu gamepad com os botões do Nunchuk para poder jogar aqui. Então vou voltar e finalmente abrir o jogo. O menuzinho desse emulador é acessado aqui do back, né? Vou apertar o back e vai aparecer um menuzinho aqui onde você pode salvar, carregar o jogo e mexer nas configurações, umas configurações básicas e fazer configurar o controle. Tá Classic Controle porque o último jogo que eu joguei foi o Dragon Ball e eu deixei aqui no Classic. Mas você vai, só como teste aqui, eu vou deixar como Classic e vou tentar iniciar o jogo. Ele vai me pedir para vir para a opção Wii Remote mais Nunchuk. Aqui ele já deu a mensagem aqui que eu preciso conectar o Wii Remote. Então eu selecionei e agora ele vai conectar. E aqui eu posso iniciar o jogo, mas eu vou resgatar um save que eu tenho aqui. Carreguei aqui meu save, né? Ele está rodando de 20 a 30 fps. Aqui deu uma diminuída, senti uma leve diminuída por causa que eu estou gravando na tela do celular, né? Mas está totalmente jogável, tá? A diminuição de CPU, do clock da CPU, está ajudando bastante a manter uma boa velocidade no jogo. Então tá bem legal aqui jogar o jogo. Todos os comandos funcionam perfeitamente aqui no teclado. Posso acessar o menu. Posso voltar. Posso acessar o mapa. Só a acessibilidade aqui da mãozinha aqui que eu achei que ficou meio falha, né? Tá funcionando bem mal aqui, né? Mas quase eu não preciso usar essa setinha aqui esse mousezinho aqui, né, do console. Então vou voltar. Voltei, né? Então tá bem legal aqui o Zelda, né? É um jogo com baixo FPS, né? Então rodando aqui aos 20, acima dos 20 já fica bem legal. O som tá saindo legal também. É totalmente jogável. Então vou sair da emulação. Lembrando que eu usei o OpenGL, o Vulkan no Zelda em si não fez muita diferença não. Eu vou mostrar isso num teste rápido aqui, vou trocar para Vulkan e carregar novamente o Zelda naquele ponto. Então vou acessar aqui o jogo do Zelda, ligar o save state para aquele ponto. Pronto, carreguei o jogo. Como podemos ver, ele está com frame rate bem parecido, a jogabilidade está bem parecida, tanto o OpenGL quanto a Vulkan. Não achei grande diferença apenas trocando a API. Voltando para o menu inicial, então vou fazer o último teste com o Zelda, que é usando os outros builds. Então vou abrir aqui o Dolphin MMJ, vim aqui no Zelda. Claro que eu vou usar as mesmas configurações, né? De controle e também de gráficos para comparar eles, né? A única diferença é que os gráficos ele não tem a opção de Uber-Shades que eu usei no outro. Ele só tem essa Skip Drawing. Mas o Skip Drawing no outro também não fazia muita diferença. Vou usar as mesmas configurações de lá, apenas a interface está um pouco diferente, porque esse back-end multithread no outro fica nas configurações gerais, né? Mas basicamente são as mesmas configurações que eu usei lá, né? Melhoramentos vazios, vou testar aqui. Nessa versão MMJ ele não consegue detectar meu controle como o Wii Remote. Ele tem uma interface um pouco diferente, que eu consigo acessar os controles daqui. Ele tem esse menuzinho onde eu consigo acessar os controles. Pode ver que eu usei o Wii Remote mais Nunchuk, mas eu não consegui abrir. Então no MMJ eu não consigo nem abrir o jogo. Então é um ponto negativo para essa versão. Então eu vou sair dela, já que eu não consigo nem abrir. A outra versão que eu vou testar é o MMJR.
Repetindo que são as mesmas configurações, não vou entrar novamente, mesmas configurações que estão no MMJ e que estão no emulador oficial. Então vou abrir o Zelda. Aqui ele detectou meu controle como Nunchuck. Então vou abrir um save state meu naquele mesmo lugar que eu tô lá. Só tô sem espada, mas é o mesmo lugar. Aqui também tem uma performance muito boa, na mesma faixa de frames, 26, 22. Então também é jogável aqui no MMJR. Então vou sair do emulador. E por último vou testar o Ishiruka. Também com as mesmas configurações. Então vou aqui no Zelda direto. Vou abrir um save state. Aqui é uma performance bem pior. Aqui eu não configurei meu controle como no Shock não, mas aqui a performance está bem pior. O portão está fechado ainda, mas eu tenho 18, 17 frames, né? Todas as partes aqui nesse emulador tá bem pior. Então o Ishiruka ficaria bem atrás do MMJR e do oficial. Então eu vou sair do emulador. Voltei para o oficial e agora eu vou fazer o teste com Super Mario Galaxy 2. No Super Mario eu vou aqui nas configurações. Eu não alterei muita coisa, apenas alterei o CPU Speed para 60%, diminui um pouco, ele lidou melhor com a diminuição. E mantive aqui e troquei o Synchronize GPU Thread para Never. Também alterei para Skip Drawing, o Shader Compilation Mode, porque no padrão essas alterações aqui eles falam que pode causar problemas no gráfico, né? Mas o Mario, em qualquer uma dessas configurações aqui que eu utilizei, ele já vem com problema da textura, ele fica todo branco, né? Eu vou mostrar para vocês como que tá. Os gráficos dele não estão perfeitos, né? Então por isso que eu vou manter esse aqui mesmo, porque não deu diferença, né? Em todos esses que eu utilizei, dá problema em algumas texturas do jogo. Só o Synchronous Ubershade que rodou certinho, só que ele é muito lento. O FPS vai lá para 7, 8. Então vou voltar aqui. Nenhuma alteração foi feita. Eu estou testar primeiro aqui em OpenGL. Iniciar. Para agilizar aqui eu vou carregar um save state. Tá rodando bem, ó, 40 FPS. É bem jogável. Tá bem legal, mas tem esse problema. Tem uns artefatos que ficam brancos. O próprio Mario tá mais branco do que o que deveria estar. Os cogumelos também. Tem esse probleminha, né? Para rodar perfeito tem que ser o Ubershade 5, né? Só que fica muito lento. Aí não fica jogável. Vou voltar e sair da emulação. Eu vou fazer o mesmo teste, só que trocando para Vulkan. Vulkan nesse jogo aqui ficou melhor. Nesse jogo aqui ficou melhor o Vulkan. Vou carregar o load state, abrir. O mesmo problema de defeito, mas aqui eu já estou rodando, ficou bem mais liso. Agora dá umas baixadas, mas eu sinto o jogo mais liso aqui no Vulkan. Então o Mario eu recomendaria usar Vulkan ao invés de OpenGL, apesar que tem esse probleminha na textura dele, né? Esse branco ali, esse brilho a mais, não sei o que é exatamente isso. Sair do jogo. Vou testar agora os outros emuladores, que é o MMJ. Já está todo configurado, as mesmas configurações que eu botei ali, até o Skip Drawing está igual. E vou abrir.
Vou carregar o save state. No MMJ ainda tem problema de controles. Aqui ele detectou meu Wii Remote, mas eu não consigo controlar o Mario pelo meu gamepad. Não sei se tá faltando alguma coisa aqui. Mas no MMJ ele tem esse problema com o gamepad, então eu tenho que controlar pela tela. Só os botões do gamepad estão funcionando, os botões de ação. Mas aqui também vem bem mais lento, 30 FPS, não passa de 35, né? Lá estava rodando acima dos 40, então não vale a pena para esse jogo aqui o MMJ. Vou sair, eu estou rodando ele ao PGL. O Vulkan cai muita performance, cai pela metade dessa performance no Vulkan. O MMJR, vou testar agora no MMJR. Repetindo as mesmas configurações, vou carregar o save state. Aqui o meu gamepad já funcionou melhor, mas o FPS meio que se manteve, né? Acho que está até um pouco pior, dá 28, 30 e o áudio está meio legado. Então eu acho que ficou pior jogar aqui do que no MMJ. Então diria que seria uma pior opção que o MMJ ou MJR, pelo menos nessas configurações que eu estou usando. Que estou usando o OpenGL também. E por último o Ishuruka. Vou abrir ele. Vou abrir o Mario. Recuperar o save state. Também está com o problema do gamepad, eu não consigo controlar pela alavanca, eu tenho que controlar nos controles. E aqui não está funcionando nada de controles. E funcionou a taxa de frames bem parecida com a MMJ. Também muito pouco jogável. Então, novamente, o melhor mesmo é jogar com a oficial. Sair do jogo. Voltando para a oficial. Fazer o último teste agora, que é o Dragon Ball Tenkaichi. Bom, a principal configuração que eu vou fazer aqui nesse jogo é trocar o estilo de controle, né? Nos outros eu usei um Nunchuk, a extensão Nunchuk, e aqui eu vou usar a extensão clássica. Já tenho aquela configurada aqui para o meu Game X2. Se o jogo tem essa opção de você jogar com controle clássico, eu acho que é a melhor opção, porque é mais fácil você mapear os botões. Vou carregar um save state aqui, antigo, e aqui está rodando perfeitamente. Todos os botões, energia, correr, dá para brigar muito perfeitamente aqui, e tá rodando os 30 FPS, né, que é o que liga ao máximo do jogo. Tô apanhando pra caramba. E tá bem legal o jogo. Agora deu uma queda de FPS, né? Vou trocar de personagem. Chamar o Goku. Aqui tem uma lista de golpes, né? Dá pra ver os golpes pra soltar, né? Eu vou soltar o Kamehameha aqui. Bem legal. Então o jogo está funcionando muito bem. Eu vou sair da emulação, né, entre 20 a 30 FPS. Esse teste foi feito no Vulkan. Deixa eu ver as configurações gráficas. Foi feito no Vulkan, mas o resto tudo padrão, né? No OpenGL eu não vi muita diferença. Como que ele tava, esses jogos que vão até 30 FPS não tem muita diferença entre o Vulkan e o OpenGL, pelo que eu pude perceber. É só mais o Vulkan dá um pouco mais de performance quando o jogo é mais travado nos 60. Então, no teste do MMJ, as outras extensões não funcionou muito bem. Eu configurei a extensão aqui para extensão Classic, né?
Salvei, mas não, o controle não funciona no Classic, nenhuma dessas versões. Não consigo fazer funcionar o controle. Não funciona nem no touchpad aqui, nem nos botões do gamepad. Eu coloquei Classic Controller, mas não funciona. Nem o Start, nenhum dos botões. Não sei se faltou alguma configuração aqui, mas no MMJR, mas no MMJ e no MMJR e no Shuruka não funcionaram os botões nesse jogo, né? Quando eu coloco no Classic. Então o Classic só funcionou bem na versão oficial. Bom, depois de fazer todos esses testes e ter feito mais testes antes de fazer o vídeo no emulador Dolphin, eu não recomendaria nenhuma dessas extensões, nem o MMJ, nem o MJR, nem o Shuruka. Parece que são versões que ficaram desatualizadas, né? Porque são versões customizadas, mas se você ver no GitHub, tem meses que não sai uma nova versão lá. A mais atualizada que eu vi é MMJR. E segundo o cara postou lá, ele não vai dar manutenção nessa versão, parece que ele está criando uma nova versão. O Shuruka parece ser a mais antiga. De tempos em tempos alguém faz uma versão customizada do Dolphin, mas para de atualizar e ela fica desatualizada e fica para trás, né? Já a versão oficial sempre está tendo novas versões. Se você vier nas configurações que tem mais configurações, por exemplo, ela tem mais opções de shade compilation, mais opções de melhoramento, de hacks. Então uma versão bem mais completa que as outras e bem mais estável, né? Todos os jogos funcionaram bem, as extensões de controle conseguiu rodar tanto no Nunchuck quanto o Classic, sendo que o Classic eu não consegui rodar nas outras extensões. Pode ser um problema específico do Dragon Ball, depois eu tenho que testar mais isso, mas não funcionou. E em questão de velocidade, eu achei o Dolphin Emulator mais rápido, né? O OpenGL e o Vulkan eu achei similares quando o jogo é travado uns 30 FPS, mas quando o jogo vai a mais FPS, o Vulkan vai, pelo menos nesses jogos que eu testei aqui, né, que são esses, eu testei também o Donkey Kong, Mario Kart, né, o Mario Galaxy 1 também fora do vídeo, né, e esse Zelda aqui, e eu achei que tem 60 FPS, tipo Mario Kart, Donkey Kong, eu achei no Vulkan um pouco melhor, um pouco mais liso, mais fluido o jogo, né. Então as configurações que eu acho ideal para rodar o Dolphin, pelo menos num celular processador Exynos, que é o meu caso, né, seria o Dolphin oficial rodando na Vulkan, né, com esse shade aqui, Uber Shades, que já é o padrão, né. Aqui eu coloquei o Aspect Ratio para ficar mais, aqui ele vai esticar um pouco, né, e quase nenhum melhoramento selecionado, resolução no mínimo, né, porque a performance não está travada no máximo de FPS, eu não consigo travar nos 30 nem nos 60 quando o jogo pode rodar 60. Então tem que ser no mínimo mesmo para dar o máximo de jogabilidade possível, né? E também nenhum filtro, né? Tudo off, torna um jogo um pouco mais feio, né? Mas esperar novas atualizações, né? O Dolphin vem ficando cada vez mais bem otimizado e às vezes com esse mesmo celular daqui a um tempo eu consiga já rodar algum filtro ou aumentar um pouco a resolução. Então espero que tenham curtido o vídeo, né? Esse vídeo ficou um pouco longo demais, talvez eu devesse separar em duas partes ele, mas segue aqui minha recomendação se você estiver procurando um emulador de Nintendo Wii e no oficial mesmo, porque é até mais fácil de atualizar, você não precisa ficar procurando uma APK para atualizar, né? Só ir na Play Store e que ele já atualiza já, ou a própria Play Store pode atualizar automaticamente. Então se curtiram o vídeo e quiserem acompanhar mais dicas de aplicativos informáticos, se inscrevam no canal. Valeu!